Bom dia, meu nome é Anthony, eu sou aluno da graduação em Física. Eu vou apresentar um trabalho que eu desenvolvi em iniciação científica junto com a professora Maria Helena sobre resolução numérica da equação de Kepler com comparação de métodos. A equação de Kepler vai acabar aparecendo no contexto do problema de dois corpos, que é o mais simples da mecânica celeste. Eu tenho duas massas, M1 e M2, que estão interagindo apenas por força gravitacional. A distância R entre elas, no caso de órbitas elípticas, vai ser dada por R igual a A, que você vai chamar de elipse, vezes 1 menos Ezinho, que é a excentricidade da órbita, cosseno de Y. Reparem que nessa equação aqui, a gente não tem uma dependência temporal explícita, ou seja, para um dado tempo t, eu não consigo precisar qual a distância entre as duas massas. Kepler acabou trabalhando nesse problema e chegou na dita equação de Kepler. M igual a nt, n sendo a velocidade angular média da massa M2, t o tempo igual a E, a anomalia excêntrica, menos Ezinho, excentricidade da órbita, seno de Y. Esse ângulo E vai acabar surgindo nessa construção geométrica. Eu pego a massa M1, coloco meu sistema de coordenadas ali, a massa M2 vai fazer uma órbita elíptica em torno dela, essa elipse vai ter um centro, e aí, a partir desse centro, eu vou traçar uma circunferência de raio A. Eu vou pegar a posição da massa M2, projetar ela verticalmente até encontrar o ponto P na circunferência. Então, no caso, o ângulo E vai ser determinado o ângulo entre os pontos P, O e M1. Ou seja, resolvendo a equação de Kepler, eu obtenho o ângulo E e eu sei a distância entre as massas. Só que tem uma problemática. Se eu tenho nt e excentricidade da órbita, a resolução para E não é direta, porque é uma equação transcendental. Para isso, então, no caso, eu vou acabar usando métodos numéricos, vão ter diferentes tempos de cálculo e precisão. A importância dessa resolução dessa equação se dá principalmente no monitoramento de rede espacial. No nosso contexto tecnológico, é importante você ter um monitoramento desse tipo de material. Segundo a NASA, tem mais de 25 mil detritos com diâmetro acima de 10 centímetros. Por conta da alta velocidade orbital deles, podem acabar provocando danos a equipamentos em órbita. Então, os objetivos do projeto: comparar alguns métodos numéricos para resolver essa equação, analisando o tempo de cálculo, número de iterações e a precisão. Como foi feito? Foram desenvolvidos programas em Fortran com 4 métodos numéricos: de Newton, Newton-Raphson, dissecção, ponto fixo e de Dump. Todos esses métodos servem para encontrar raízes de equações. Então, o que eu fiz? Eu peguei a equação de Kepler, joguei todos os termos para o mesmo lado, e o valor de E que eu encontrar resolvendo essa função aqui, ou seja, a raiz dessa função, também é a solução da equação de Kepler. Como são métodos iterativos, eu acabei definindo um critério de parada. Eu vou dar para o meu computador uma certa tolerância, e ele vai parar de fazer as iterações do método quando as iterações sucessivas, a diferença entre as iterações sucessivas for menor que a minha tolerância fornecida. Então, no caso, eu vou pegar uma órbita com uma certa excentricidade de E, eu vou calcular o ângulo E para n pontos distantes no tempo ao longo de um período t, vou fazer um acúmulo do tempo necessário para o cálculo desse ângulo E para o método que eu estou usando o tempo que o meu computador está registrando, verificar, eu encontrei o ângulo E, eu vou pegar e voltar ele aqui e ver o valor da minha f de E, quanto mais próximo de zero, melhor. E terminei a órbita, eu vou fazer um incremento na excentricidade, eu estou com uma nova órbita, eu vou calcular a mesma coisa. Eu acabei chegando nesse resultado aqui, usando 1000 pontos por órbita, uma tolerância de 10 a menos 12. Aqui no caso, eixo vertical, o tempo de cálculo, eixo horizontal, a excentricidade. Na órbita, método de Newton-Raphson, em vermelho, ele obteve o menor tempo de cálculo para todas as excentricidades. Secção verde, aparentemente um tempo constante aqui também, só que um tempo bem acima de Newton. Método ponto fixo, em rosa, ele começa bem rápido para as órbitas de excentricidades baixas e ele cresce praticamente exponencialmente quando a órbita vai ficando mais excêntrica. E por fim, o método de Dump, que demora um pouquinho acima do método de Newton. Então aqui já dá para ver que o método de Newton ele é o mais rápido em questão da resolução da equação. Em questão de precisão, que também é algo a ser levado em conta. A minha tolerância que eu estou usando aqui é de 10 menos 12. Isso para as iterações sucessivas. Quando eu pego o valor de E que eu encontro e eu volto para a equação, no caso dos métodos de Newton, dissecção e de Dump, o meu erro também ficou na casa de mais ou menos 10 menos 12. Muito bom. Só que no método de ponto fixo ele acaba sendo de maneira diferente. Para órbitas muito excêntricas aqui, no caso, por exemplo, de cometas, o método de ponto fixo ele demorou muito a convergir, ou seja, ele fez muitas iterações, por isso o tempo de cálculo muito grande, até que ele chegou num ponto em que o meu ângulo, as iterações sucessivas ficaram menores, a diferença entre elas ficou menor que 10 a menos 12, só que mesmo assim, eu vou ter erros maiores que 10 a menos 12. Aqui no caso é um gráfico do erro, no eixo vertical, em função do valor de m, que é aquele nt da equação de Kepler, para uma órbita de excentricidade 0,99. Então aqui é visto, essa faixa central aqui é de mais ou menos 10 a menos 12.
Então, o erro de todos os outros métodos acabou caindo aqui. E enquanto que todos os outros métodos acabaram tendo erro aqui, mesmo com órbitas muito excêntricas. O método de ponto fixo acabou saindo fora dessa faixa, dessa maneira curiosa, assimétrica aqui. E a escala de cores aqui que eu coloquei é o número de iterações que o meu computador chegou a fazer. Perceba que, por exemplo, para m igual a π, que é quando a massiva 2 está no apogeu, o meu computador chegou a fazer na casa de 2.500 iterações. Ele fez tudo isso aí de cálculo e, mesmo assim, ele obteve um erro fora dessa minha faixa de mais ou menos 10 a menos 12. Enquanto que os outros métodos com menos iterações, ele chega muito mais rápido nesse valor e ainda fica numa faixa de erro bem menor. Então, uma conclusão é que o método de Newton-Raphson foi que se mostrou mais eficiente pela solução numérica da equação de Kepler. Deixar agradecimentos aqui à minha orientadora, Maria Helena, e também à Unesp pela oportunidade de realizar o projeto. Bom dia. Só uma curiosidade aqui. A precisão e o tempo de cálculo depende da relação das massas. Você mexeu com M2 mais próximo de 1? Não, o que eu fiz aqui foi simplesmente a aplicação da resolução pronta aqui da equação de Kepler. Eu acabei saindo da parte física e fui principalmente para a parte numérica de resolver essa equação. E aí não entra as massas? Não entram as massas, não entra o período. O período, no caso, eu coloquei como 1 aqui para normalizar, esse tipo de coisa. Então, no caso, foi mais uma análise da capacidade do computador de resolver essa equação transcendental. Você usou o critério de parada absoluto. Por que não usou relativo? Aqui, no caso, esse termo aqui ele acaba tendo uma adaptação dependendo do valor de I. Então, no caso, se os valores forem muito pequenos, eu vou acabar normalizando e fazer um erro relativo. Se eles forem muito grandes, eu vou acabar considerando um absoluto. Tem uma variação ali, mas acaba não tendo tanta interferência, porque o valor de I é praticamente sempre baixo, entre 0 e 2 π. Isso, no caso, se o E for muito pequeno, eu vou considerar só a diferença entre os dois aqui. Se ele for maior do que 1 aqui, eu pego e normalizo. Não, pode falar. Já indo nessa direção, qual a configuração do computador, já que você analisou o computador? Que computador você usou? Uma estação de trabalho? Eu usei meu notebook mesmo, eu não sei falar. E qual a taxa, você não sabe? Não, é Samsung de 2016, coisa assim. Obrigado.